Agora a gente abre espaço para conversar com Yudi Tamashiro, apresentador, mais um dos talentos lançados por Silvio Santos, e teve uma linda relação com ele. Yudi, muito obrigado por falar com a gente nesse momento, obviamente, imensamente difícil para todos aqueles que tiveram a vida tocada por Silvio Santos. A gente tem falado muito ao longo de todo o dia, toda essa manhã, sobre o apresentador Silvio Santos, sobre o sucesso dele, mas eu queria falar mais também do lado humano, já que você teve ao lado dele, foi uma dos talentos descobertos para ele. Deve estar sendo nada fácil esse sábado para todos vocês, incluindo você, Yudi. Tá bem difícil, já chorei muito, já sorri lembrando de alguns momentos, mas o que eu fiz mesmo, assim, é agradecer, né? Agradecer a Deus por ter colocado um homem tão forte, um homem capaz de transmitir aquilo que ele tinha aprendido durante uma vida inteira, para outros profissionais, né? Silvio Santos, para mim, realmente foi, para muitos, parece que é o que eu vejo, né? Tô vendo, parece que o Silvio é da família de todo mundo, né? Que partiu alguém que muitas pessoas conheciam. E para mim é aquela pessoa que me deu a oportunidade, que acreditou no meu talento e que muitas vezes durante a minha vida, né, minha infância, minha adolescência, até o começo ali da minha fase adulta, eu ficava muitas vezes bravo, assim, né, com o Silvio. Eu tive aquela fase rebelde, onde eu não entendia o que o Silvio falava para mim, o porquê ele brigava muitas vezes, porque ele queria da forma como ele queria. Mas hoje, com os meus 32 anos, eu vejo que tudo aquilo que ele me falou, nos momentos ali de camarim, até mesmo no Jaça, tudo que ele falou do meu futuro, eu estou vivendo com meus 32 anos de idade, né? Então, hoje é gratidão, aquele sentimento, sabe, que de você olhar para o céu assim, sabe? E falar: obrigado, Silvio. Obrigado por tantos ensinamentos, obrigado por cumprir o básico que o Senhor Deus deixou para todos nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque a forma do Silvio Santos amar o próximo era entregar e mostrar o caminho correto que nós deveríamos seguir, né? E eu concluo falando que a maior riqueza do Silvio não é a fama, não é o bilhão, né, que muitos se falam, mas eu acho que a maior riqueza de um homem para partir em paz é olhar o que ele construiu dentro de casa, né, que é a sua família. Eu consigo ver com muita clareza, assim, toda vez que eu converso com as filhas do Silvio, toda vez que eu tenho um tempo ali com elas, que esse homem partiu muito feliz de ter conseguido criar as suas filhas com os valores e os princípios que ele tanto admirava e tanto lutava, né? Ah, é muito forte, muito forte. O carro já está chegando aqui, tô indo lá para o SBT agora. A gente vai encontrar com todos os artistas ali que aprenderam assim como eu aprendi com o Silvio Santos. A gente vai ter um tempo ali no SBT e vamos... A gente vai abrir o nosso coração lá para falar o quanto a gente é grato pela família Bravanel, o quanto a gente é grato por tantos ensinamentos e o quanto vale a pena ainda fazer a coisa certa. É muito... Eu já perdi o meu pai. Meu pai já subiu para a glória.
Meu pai me ensinou a ser fiel, verdadeiro. E agora perdeu o Silvio. O Silvio me ensinou a ser ousado e a acreditar no que nós carregamos, sabe? Quando moleque, o Silvio Santos uma vez chegou pra mim e falou assim: você tá apresentando super bem o programa, menino. Mas eu quero a sua verdade. Eu quero a sua verdade. E aí ele trancou a porta e eu fiquei do lado de fora do camarim falando qual que é a minha verdade. Eu tinha só 15 anos de idade. Perguntando qual que é a minha verdade. O que esse cara tá querendo falar, meu? Silvio, como é difícil a gente se despedir assim de uma pessoa que a gente admirava. Não só isso. Via que era verdade, sabe? Via que era verdadeiro. Desculpa aí, meu. O tamanho da dor representa o quanto ele foi importante na vida de cada um. Yudi, eu vou chamar também para a nossa conversa, o Renato Diniz está aqui com a gente, também para falar um pouco, também fazer outras perguntas sobre esse enorme ser humano que passou aqui na Terra conosco. Renato. Yudi, obrigado por falar com a gente. Meus sentimentos, a gente não consegue dimensionar o tamanho da dor, né, que você está sentindo e obrigado por falar com a gente nesse momento tão difícil. Eu queria saber que ensinamentos que ficam da relação que você teve com o Silvio Santos, agora para a carreira, para a vida e depois desse privilégio de você ter podido conviver com o Silvio Santos assim tão de perto. A real é que há pouco tempo nós vimos um avião caindo com pessoas desconhecidas. E um dia depois estava eu dentro de um avião. Um dia depois dessa tragédia, estava eu dentro do avião. E a única coisa que eu pude sentir dentro daquele avião era um silêncio. Um silêncio de pessoas pensando o que poderia acontecer se aquele avião caísse. Pessoas pensando para onde iriam depois da morte. E hoje morre o maior comunicador do Brasil. Hoje morre uma das pessoas mais queridas do Brasil, poderosas do Brasil. E novamente esse silêncio. Esse silêncio acompanhado com choro, acompanhado com lágrimas. E a gente para e pensa. E nós, meros mortais, para onde nós iremos? A grande realidade é que a partida do Silvio, ou melhor, tudo que o Silvio fez aqui durante a Terra, nesses últimos segundos de vida, eu tenho certeza que ele entendeu e nós precisamos entender através da partida do Silvio é que todos os fortes, em vários momentos, somos fracos. Todos os ricos acabam se tornando pobres. E que a grande realidade é que do pó nós viemos e voltaremos. E nós não podemos esquecer de que nós somos simplesmente uma criatura na mão do Criador. Todos nós somos pobres pecadores. E que a maior riqueza de um homem não está nos seus bens materiais. A maior riqueza de um homem é deitar a sua cabeça no travesseiro e mesmo não tendo mais saúde para levantar, ter disposição para ir até a cozinha, ir até, com todo o dinheiro que o Silvio tinha, fazer uma viagem. A única coisa que ele levava nesses últimos dias, horas de vida, eram suas lembranças
das verdadeiras atitudes, as atitudes corretas. Então, que sirva de exemplo para todos nós, né? Que possamos caminhar a partir de hoje, correndo para fazer a coisa certa, ter as atitudes corretas, com os valores, os princípios, e realmente deixar um legado. Não só o Silvio Santos, mas assim como meu pai, pessoas que eu tive a oportunidade de ser criada e pegar os seus valores, dedicar as suas vidas em fazer a coisa certa. E que possamos dar continuidade a esse legado, meu. É basicamente isso. É basicamente isso, que é dessa forma que eu vivo hoje, é dessa forma que eu consigo ouvir Deus falar comigo todos os dias. É isso. Yuri, falando do lado profissional do Silvio, você contou a passagem que com 15 anos o Silvio falou, você está apresentando muito bem, mas eu quero verdade em você. Você é um daquelas gerações que foi influenciada pelo profissional Silvio Santos, de entrar na casa das pessoas com respeito, com carinho e com um sorriso largo no rosto. Afinal, você está entrando na casa de alguém. Por mais que não pareça, por mais que a gente não tenha noção exata, a gente está entrando na casa, na sala onde as pessoas colocam os seus filhos para assistirem. Como é que foi aprender isso desse grande mestre? Entender que você tinha que estar com um sorriso largo, que você está entrando na casa de alguém, que você está se divertindo alguém, que o objetivo é, num mundo de tanta coisa ruim, muitas vezes, tentar dar alguns minutos de alegria para quem está assistindo. Foi muito trabalho, né? Foi muito, muito trabalho. Eu apresentava de segunda a segunda. Bom Dia e Companhia começava às 7 horas da manhã e ia até 3 horas da tarde. E depois a gente gravava merchan, né? Deixar pronto para o dia seguinte. Muitas vezes tinha 3, 4, 5 clientes. E ficava até as 6 horas da tarde. Então a gente trabalhava das 7 horas da manhã até 6 horas da tarde. Durante um bom tempo assim da minha vida, eu achava que eu tinha perdido a minha infância, a minha adolescência e reclamava várias vezes, né? Queria recuperar esse tempo perdido. Mas hoje, com os olhos da gratidão, eu consigo entender e agradecer a Deus por isso. Enquanto eu me arrumava para poder ir pro SBT agora, eu falei até para minha esposa: amor, hoje caiu a ficha. Hoje caiu a ficha porque tá o Brasil inteiro falando do Silvio e eu fui treinado por ele. Eu fico... Só agradeço. Yudi, o Silvio Santos sempre foi aquela pessoa que desperta a curiosidade, né, de todo mundo. Todo mundo, o público se sente tão próximo dele. E você, adolescente ali na televisão, tendo contato com o Silvio Santos, como que era a curiosidade das pessoas à sua volta, dos amigos, dos colegas? O que eles queriam saber do Silvio Santos? O que você sentia que o público queria saber do Silvio Santos? É que, para mim, o Silvio não era uma estrela, né? O Silvio era meu chefe, né? Quando eu entrei no SBT, eu tinha 11 anos, de 11 para 12. Eu era um menino. As minhas referências não eram o Silvio Santos, né? Minha referência era o Marcos Mion, o André Vasco, pessoas da MTV. O Silvio era uma pessoa, assim, era o meu chefe, onde eu muitas vezes ficava bravo e eu não tinha noção do tamanho do Silvio, né? Mas as pessoas queriam perguntar como é que é e tal, e aí eu desconversava, eu não queria, porque eu estava numa correria tão grande, trabalhando tanto, que eu não queria. O tempo que eu tinha com meus amigos, o tempo que eu tinha com outras pessoas, eu queria esquecer do trabalho, né? E só que hoje mais velho, eu consigo entender da grandiosidade dele e consigo entender o quanto este homem foi importante e é importante para a cultura desse país, né? E
Eram perguntas muito simples, assim, que eu nem queria responder, eu desconversava. Então, respondendo a sua pergunta, eu nem me lembro muito dessas perguntas. Yudi, falando um pouco desse ambiente, né? O SBT foi criado como a cara do Silvio. E você que teve lá, que pôde viver isso de fato, né? Todo mundo tem essa imagem, SBT e Silvio Santos. São coisas inseparáveis, né? É difícil até agora. Imagino o quão difícil para você será hoje chegar lá para fazer essa homenagem numa casa que vai estar sem seu dono. É, muito difícil mesmo. Eu lembro quando criança, eu dentro do estúdio e vários profissionais ali que trabalhavam comigo ficavam já... Ai, o homem tá na casa, ou o patrão tá na casa hoje e tal. E quando ele começava a andar nos corredores, muitas pessoas ficavam em choque, assim. E muitas vezes eu lembro que na frente do nosso estúdio tinha uma máquina de salgadinho, de comida, né? E geralmente ele parava ali do lado da máquina e mandava chamar eu e a Priscila, e a gente ia até esse canto da máquina e ele perguntava, né? Conversava com a gente, perguntava se a gente estava bem. Era até engraçado algumas coisas assim quando o Silvio chamava a gente para conversar, porque ele sabia que a gente era criança ainda, né? Então ele perguntava coisas muito bobas assim no começo, tipo, e as menininhas, Yudi, como é que tá e tal. Aí eu dava risada e daqui a pouco ele falava, agora vamos falar de trabalho. Aí já era totalmente diferente. E o que eu me lembro era que o Silvio não, quando ele falava profissionalmente, ele não falava com crianças, ele falava com profissionais que estavam ali na frente dele, sabe? Para muitos fora, podia parecer um pouco duro, um pouco grosseiro, mas foram essas reuniões que me prepararam para o mercado de trabalho que eu vivo hoje, né? É o que eu falo sempre com os meus amigos que são empresários. Eu vim da velha escola da televisão, onde muitos diretores muitas vezes eram grosseiros, que muitas vezes eram duros, mas que construíram artistas fortes, né? Então, entrar ali no SBT hoje, daqui a algum, alguns minutos, vai ser estranho. Vai ser estranho, mas vai ser um olhar diferente. Entendendo que um bom líder não é aquele que necessita estar dentro da sua empresa. Um bom líder é aquele que deixa a sua empresa com os seus valores, os seus princípios e a sua visão, né? E hoje, através das suas filhas, da Daniela, da Patrícia, de todas ali, o SBT ainda continua vivo, né? E isso me alegra, porque o que me deixa feliz é saber que mesmo um dia eu partindo, as minhas atitudes em cima da palavra continuarão vivas, né? Então, é isso. Eu tenho certeza que quando eu entrar lá, vou chorar, vou sorrir, mas vou viver mais um dia.